Ok. Vamos nessa, vamos lá, né? Subindo mais um degrau aí, né? Ganhando um pouquinho mais de confiança na nossa jornada para a gente chegar, né, com força total nossa prova. Então, mais algumas questões aqui para a gente poder exercitar aí. Diz o seguinte: considere as proposições. Aí tem a proposição P, compro um computador, e a proposição Q, compro, né, uma tablet. Dessa forma, como a sentença, e aí ó, tem o que? Um símbolozinho aqui, esse símbolo quer dizer o que? Negação, então a negação ela pode ser cobrada, né, nessa forma simbólica, então pode vir através de um símbolo, ao invés de aparecer a palavra, né, negação, pode aparecer um símbolo, ó, indicando que tem que fazer a negação. Claro que, além daqui da negação, aqui, ó, a gente também tem que observar o conectivo. Esse símbolo que indica negação, a gente também tem que observar o conectivo. Então, quer dizer que a proposição P é compro um computador ou compro uma tablet. Então, compro um computador ou uma tablet, eu também posso, né, juntar, tirar essa palavra compro, né? Se preferir aí deixar somente uma vez, né? Compro um computador ou uma tablet. Certo. Outra coisa que a gente pode entender sobre esse símbolo aqui, ó, é que ele pode aparecer, a leitura desse símbolo pode dizer o seguinte, ó, não é verdade que esse símbolo também ele pode ser lido dessa forma, ok? Então, ó, tanto faz a gente afirmar que é uma negação, ou esse símbolo ele também pode ser lido, né? A leitura desse símbolo eu posso dizer o seguinte, não é verdade que, aí entre parênteses, P ou Q. A gente pode usar esse termo para ler, ó. A negação de, então a gente pode, né, usar essa relação, ó, negação de, isso aqui, né, o que está entre parênteses, ou não é verdade que, tudo isso que está entre parênteses, certo? Mas se a gente vai fazer a negação, o que que a gente lembra, né, dessa relação de negação aqui, professor? É o troca tudo, né? Isso, ó, é o troca tudo. Então, nesse caso aqui, né, a negação aí, ó, troca tudo, né? Isso, exatamente, a negação do ou. Então, a gente faz o quê? Troca tudo. Primeira coisa que a gente tem que observar, o conectivo. Então, veja o seguinte, ó, né, que vai trocar o ou, então a gente troca por i. Veja, ó, troca por i. Então, aqui a gente tem o i. Ah, pode trocar pelo se então? Pode trocar pelo somente se? Pode trocar pelo se então? Não. A negação do ou é exclusivamente o i. Não tem outra opção aqui para a gente poder fazer a negação do ou. Apenas, né, o i. Certo? Como é troca tudo, o que que aparece aqui, ó? Compro um computador. Aqui está dizendo o quê? Que compro um computador. Opa, não vale. Então, ó, não compro um computador. Opa, beleza, trocou. Certo. E aqui está dizendo o quê? Que compro uma tablet. Aqui vem o quê, ó? Não compro uma tablet. Então, nega, né, os dois lados, ou seja, troca tudo, troca tudo. E aí, o que que a gente obtém como resposta? Letra D. Show de bola. Vamos à próxima? Ok. Dizer que não é verdade que... Opa, a gente acabou de falar sobre a leitura disso aqui, ó. Não é verdade que... É como se eu colocasse aqui um parênteses aqui, ó. Camila é estudante e Gabriela é professora. E esse não é verdade que... Isso aqui, ó. A negação. Lembra, ó, esse símbolo, a leitura desse símbolo. Não é verdade que... Então, a gente tem que fazer a negação de tudo que está entre parênteses. Ah, professor, a gente tem que negar o conectivo i, certo? Para negar o conectivo i, a gente pode usar De Morgan, né? Isso troca por ou, ó, usando De Morgan, troca por ou. Não pode negar i com i. Exatamente. Nesse caso aqui, a gente não pode usar condicional porque não apareceu a alternativa com si, então. Então, a gente tem que negar exclusivamente aqui com o quê? Troca tudo. Troca tudo. Então, nesse caso aqui, ó, a regra que a gente vai utilizar para, né, fazer a negação aqui, qual é? Troca tudo, troca tudo, troca tudo. Ok, beleza. Então, conectivo i, ele vai se transformar em um conectivo ou.
Só que a gente tem que observar, né, que nem todos aqui estão válidos. Por quê? Porque tem que ser o troca tudo. O que que a gente tem aqui, ó? Que Camila é estudante. Aqui está dizendo que Camila não é estudante, não é estudante. Aqui está dizendo que é estudante, então tá fora. Só que aqui está dizendo que Gabriela é professora. Então, quando troca, aqui, ó, Gabriela, não é isso, ó? Então, está falando sobre Gabriela. Então, Gabriela, o que aqui, ó, não é professora. Aqui está dizendo que Gabriela é professora. Opa! Então, aqui fechou corretamente aqui, ó, na troca pelo ou. Foi qual? A alternativa A. Perfeito, isso aí. Pode comemorar, ó, broquei, exatamente, né? Questão muito legal aqui. Agora, com essa observação com relação a esse termo aí, né? Essa expressão, não é verdade que, não é verdade que. Perfeito? Beleza? Mais uma. Sabendo que a implicação, opa, implicação é se então, não é isso, professor? Exatamente, ó. Se a canoa não virar, então, ó, então eu chego lá, né? Então eu chego lá. Pronto, se a canoa não virar, professor, mas não estava aí a palavra então. Pode isso? Pode sim. Esse então aqui, ó, ele pode ficar subentendido, ok? O então ali, ó, ele, né, subentendido, é uma palavrinha que está subentendida, não aparece inicialmente, mas existe ali, né, essa relação do então. Eu vou até colocar, né, deixar simplesmente aqui só o então, sem, né, para a gente saber que a gente está adicionando aqui, ó. Pronto. Então, perfeito? Beleza? Ok, professor, beleza. Vamos lá. Vamos seguindo. Vamos em frente. Certo. E a negação do se então, professor? Abre as pernas, não é isso, ó? Lembra o quê? Que o se então, eu lembro, ó, que abre as pernas, não é isso, ó? Abre as pernas, ok. Então, isso vai formar o conectivo e, né? Isso, né? A gente lembra, ó, que a gente tem que usar o quê? O conectivo e. E. Ah, professor, beleza, aqui tem o conectivo e, aqui também tem o conectivo e. Então, vamos lá. Então, vamos testar. Lembrando o seguinte, ó, jamais a gente pode negar o que? O se, veja que a gente tem um se, ó, com o próprio se. A gente jamais pode negar um se com o próprio se. Então, isso aqui tá fora, ok? Né? Isso aqui tá fora. Beleza. Só que tem um detalhe que a gente tem que lembrar, que é a regra, o quê? Professor, é a regra do mané, 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 não é isso? Exatamente, ó. Mané, mané, mantém a primeira, faz o quê? Nega a segunda. Mantém a primeira, nega a segunda. Professor, por que eu tenho que fazer a negação? Porque está dizendo que isso é falso. Observe, ó, está dizendo que isso é falso. Então, ó, está dizendo que isso aqui é falso. E então, aí eu quero afirmar o quê? Eu preciso garantir uma verdade, ó. Eu vou precisar garantir uma verdade. Então, eu vou ter que sair de algo falso para garantir uma verdade. Se eu quero afirmar, quero concluir, eu tenho que sair de algo falso para chegar em algo verdadeiro. Então, quando a gente faz isso, ó, de algo falso para algo verdadeiro, algo verdadeiro para algo falso, a gente está dizendo que é a negação. Perfeito? Beleza? Então vamos lá. Então o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, professor, ó, que a canoa não virá. Então quer dizer que mantém a primeira. Aqui está dizendo, ó, não virá. Aqui está dizendo que a canoa não virou. Opa, ó, então mantém a primeira, não é isso? Ó? Mantém a primeira. Mané, 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 mané. Mantém a primeira. Aqui está dizendo que a canoa vira. Não manteve, aqui trocou. Agora, ó, mané, né. Então, mantém a primeira, nega a segunda. Então, né, nega, nega. Eu chego lá. Qual é a negação? Eu, ó, chego lá, não. A negação é eu não chego lá. Opa, então, perfeito. Beleza. Então, ó, fechou aí o quê? A alternativa correta, letra D. Perfeito? Beleza? Então, sempre que a gente encontrar essa relaçãozinha,
né, de é falso, a gente tenta usar aqui a regra da negação. Se não funcionar pela regra da negação, aí o que a gente faz? A gente vai para a tabela verdade. A gente pode também aplicar isso aqui usando tabela verdade para poder chegar aí à resposta. Mas sempre, né, principalmente aqui tratando-se de Instituto OCP, o mais básico é que quando trabalhar com essa estrutura do é falso, é que esteja cobrando a relação da negação. Perfeito? Ok, beleza. Bora lá, para a gente, né, entender aqui nossa relação e fechar aqui nossa estrutura. O que está dizendo aqui? O professor está dizendo o seguinte, ó, que apresenta a negação. Né? Isso, então está falando sobre negação. A negação aqui, ó, negação de quem? Do se então. Opa, professor. Então, ó, se a negação do se então, professor, ó, negação do se então, ó. Se, a gente não pode negar se com o próprio se, não é isso? Exatamente. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. Se, jamais negar com o próprio se. Ó, pode isso, Arnaldo? Não, a regra é clara, não pode negar si com o próprio si. Jamais negar o si com o próprio si. Perfeito? Beleza? Ok. Então vamos lá. Então como que a gente faz aqui? Qual é a relação correta para a gente negar então, ó, para executar a negação do si então? Primeiro, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Isso é antecedente. É isso, ó. Tudo isso aqui, ó, é o antecedente. Se aí o então, ele, né, aparece aqui, ó. Então, e isso aqui é o quê? Consequente, ó. Então, antecedente e consequente. Ok, beleza. Então, como que a gente faz essa relação da negação? Lembra o quê? A gente usa a regra, o quê? A regra do mané, 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 não é isso, ó? Então, a regra do mané, 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 mané. Mantenha a primeira, professor. Quando a gente faz isso, a gente observa que tem um conectivo I aqui, ó, também, além desse conectivo se, tem um conectivo I aqui, professor. A gente tem um conectivo aqui, ó, do se, mas a gente também tem um conectivo do I, certo? Mas veja que isso aqui está dentro da primeira parte, do antecedente. O então, ele aparece só lá, ó. Se o DNA, né, encontrado for compatível e se as digitais forem as mesmas, ou seja, isso aqui tudo é a primeira parte. Então, o crime estará solucionado. Ok, então, se a regra é mané, 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 o que a gente faz? Mantém a primeira. Então, o DNA é compatível, ó, o DNA encontrado é compatível e as digitais são as mesmas, beleza? O DNA encontrado é compatível e as digitais são as mesmas, só que aqui a gente tem o que? Ou. A gente observou que a gente precisa de um I. Abre as pernas, né? Conectivo I. Aqui está dizendo o quê? Que o DNA não é compatível, ok? Então, ó, I, ou seja, que já não manteve a primeira. Não manteve, então tem que manter a primeira, ó, manter a primeira. Opa, aqui manteve, mantém a primeira, tá exatamente, e faz o quê? Nega a segunda, ó. O crime, né, o crime não foi solucionado, o crime não foi solucionado. Opa, aqui sim, ó, o que acontece, ó, negou a segunda, né, lá estava, o crime estará solucionado, o crime não foi ser solucionado. Portanto, a alternativa correta aqui, letra A. Perfeito? Beleza? Ok. Professor, mas se esse I tivesse aparecido na segunda parte, aí a gente não teria que negar? Aí sim, quando a gente nega a segunda parte, esse I virava ou, né? Viraria ou. Ao negar a segunda parte, esse I se transformaria em ou. Por quê? Porque a gente estaria negando. Quando nega, o I troca. Só que aqui permanece, ó, mantém. Veja que está na primeira parte. Na primeira parte, o I, né, a gente mantém esse I. Então, por isso que, né, ocorreu aí o quê? Que permaneceu. Professor, mas negação não tem que trocar? Certo, mas aqui a gente não está usando especificamente a regra do I. A gente está usando o quê? Quem está comandando aqui, ó? Quem está comandando a questão, professor, quem está comandando aqui, ó, é o se então. Então veja que
A regra aqui, ó, é a regra do se. A gente está aplicando a regra do se. E na regra do se condicional, o que a gente executa? Mané, mané. Mantém a primeira, mantém a primeira. Por isso que esse i está dentro da primeira parte. Esse i continua. A gente está mantendo esse i. Perfeito? Beleza? Então é isso. Tem que ter o quê? Atenção na hora de resolver as questões e praticar, né? Porque quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica. Bons estudos!